Bom dia, meus amores, tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é sobre a Fundação de Salvador. Vocês receberam um texto em casa falando sobre esse assunto. Pro enviou junto com as atividades de revisão. Então, no momento da explicação, vocês podem pegar o texto para acompanhar, certo? Que é super importante. Pro preparou um slide bem bonitinho, com alguns tópicos que a gente vai abordar e também trouxe algumas imagens. Essa imagem, por exemplo, que está logo aqui no primeiro slide, é uma imagem antiga da cidade de Salvador. Então vamos lá. Vocês sabem que a primeira capital do Brasil foi a cidade de Salvador. A gente conseguiu descobrir isso antes desse texto, porque a gente estudou sobre a instauração do governo geral aqui no Brasil e no governo de Tomé de Souza, que foi o primeiro governador, a gente descobriu que Salvador foi posta como capital. Inicialmente, ela era chamada de Arraial do Pereira, porque no momento das capitanias hereditárias, que vocês também se recordam que o Brasil foi dividido em 14 pedaços, distribuídos aos capitães donatários. E essa parte, que corresponde à cidade de Salvador, pertenceu a um capitão donatário chamado de Francisco Pereira Coutinho. E por isso foi chamado de Arraial do Pereira, porque Pereira é um dos nomes, dos sobrenomes do capitão donatário. Por isso que foi chamado de Arraial do Pereira. Mais tarde, esse nome foi mudado. Começou a ser chamado de Vila Velha. E apenas no ano 1549, que foi no período do governo geral de Tomé de Souza, que foi chamada de São Salvador. Aí, além de ser chamada de São Salvador, Salvador passa a ser agora a capital do Brasil. O texto de vocês vem falar sobre Diogo Álvares. E o texto traz ele como um dos personagens mais importantes para a colonização da Bahia. Vocês se recordam que Diogo Alves era chamado de Caramuru, pelo menos foi nomeado por Caramuru, de Caramuru pelos índios. Ele foi vítima, Diogo Alves, ele foi vítima de um naufrágio de um navio francês. Esse navio, ele naufragou aqui bem próximo das terras baianas. Aí ele conseguiu ser salvo, né, desse naufrágio. E ele ficou aqui na terra. Só que ele ficou aqui na terra, no caso na Bahia. Ele ficou conhecido e foi chamado por Caramuru, tanto que vocês conseguem perceber que na imagem tem alguns índios com as mãos assim, como se estivesse adorando ele. Porque ele foi matar um pássaro com a arma de fogo. Com o estrondo, os índios ficaram muito assustados e começaram a chamar ele de Caramuru, é como se fosse filho do trovão, por causa do barulho da explosão. E ele também foi muito respeitado pelos indígenas. Logo no período das expedições colonizadoras, ele foi uma peça importante para a colonização aqui da Bahia. Vamos lá, temos alguns fatos importantes que é importante vocês saberem, por isso que Pro vai frisar, mas Pro já citou brevemente que foi o estabelecimento das capitanias hereditárias, que logo na divisão do país, porque vocês sabem que logo depois da descoberta teve o período que o Brasil foi o período pré-colonial em que Portugal não se interessou pelo país. Depois ele mandou as expedições exploradoras porque ele percebeu que outros países estavam interessados pelas terras. Depois das exploradoras, não, teve a guarda-costa, depois teve as exploradoras
e depois a colonizadora. Nessa expedição colonizadora que Caramuru teve um papel importante. Logo depois, depois da expedição colonizadora, o rei de Portugal decidiu dividir o país em 4 pedaços, a colônia em 4 pedaços de terra, que foram distribuídos a capitães donatários. Que vocês sabem que eles eram nobres de confiança do rei de Portugal, que eles viriam aqui para o país para cuidar das terras e para poder explorar as terras também, além de investir. Teria que ser pessoas capazes e que pudessem investir aqui nas terras e poder administrar os bens das terras. E como o próprio nome diz, capitanias hereditárias, é porque ela deveria ser passada de pai para filho. E esse pedaço de terra onde fica Salvador foi dado a Francisco Pereira Coutinho, como o Pró já havia dito, por isso que foi chamado de Arraial do Coutinho. Depois de Vila Velha, e só foi chamado de Salvador no estabelecimento do governo geral em 1549, com o primeiro governador geral, que foi Tomé de Souza. Esse aqui é Tomé de Souza. Logo depois do governo de Tomé de Souza, que nós já estudamos sobre isso, teve um segundo governador geral, que foi Duarte da Costa. E por último, Mendes Sá. Salvador, ela conseguiu bastante destaque. Por quê? Por causa da exportação de açúcar. Era um grande produtor, um dos maiores produtores de açúcar da época. Então, passou a exportar para outros países o açúcar. E isso, por ser um dos maiores exportadores de açúcar, Salvador tornou-se cobiçada no início do século XVII. Outros países novamente começaram a pôr o olho aqui na capital do Brasil da época. Principalmente vocês lembram que vocês já estudaram isso na semana passada, que nós falamos sobre a invasão holandesa e teve uma outra invasão. Mas aqui o que a gente vai frisar principalmente foi a invasão holandesa. Os holandeses vieram aqui para Salvador com interesse no açúcar. E eles resolveram invadir a Bahia. Essa esquadra de invasão ao território baiano foi comandada pelo holandês Jacob Wilkins. Ele chegou aqui na Bahia em 1624 com 26 navios. Tanto que nesse período foi construído essa fortaleza aqui, Fortaleza de Tapirandu, que fica no Morro de São Paulo hoje. E foi uma importante estratégia para defender a Baía de Todos os Santos, essa fortaleza aqui. Os invasores holandeses ocuparam Salvador, no caso eles invadiram Salvador, ocuparam e permaneceram em Salvador por 1 ano, até ser expulsos pela Espanha e por Portugal, porque Portugal se uniu à Espanha para poder expulsar esses invasores. Por isso que é chamado de luso espanhola. Luso por causa de Portugal e espanhola por causa da Espanha. Aí Pró trouxe aqui os 3 primeiros governadores da Bahia, que foi Joaquim Manuel Rodrigues Lima. Infelizmente, Pró não achou a foto de todos eles, por isso que Pró decidiu colocar a imagem atual de Salvador. O primeiro foi Joaquim Manuel Rodrigues Lima. Ele governou de 1892 a 1896. Depois teve o segundo, que foi Luiz Viana,
que governou de 1896 a 1900. E o terceiro, que foi João Ferreira de Araújo Pinho, de 1908 a 1911. Depois desse período, outras pessoas governaram Salvador. Só que depois, com a Segunda Guerra, com todos os fatores históricos que estavam ocorrendo no mundo, uma parte, pelo menos um dos governadores, não pôde mais continuar no poder por causa disso. Salvador, ela foi a capital do país e de administração da colônia até o ano 1763. Até esse ano, Salvador foi a capital do Brasil. Depois, a capital foi transferida para a cidade do Rio de Janeiro. Com essa mudança, Salvador parou de ter destaque? De jeito nenhum. Não deixou de ter. Continuou a se destacar